A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico, capítulo 21, versículo 1 em diante. Leis para o sacerdote. Disse o Senhor a Moisés: fala ao sacerdote, filho de Arão, e disse-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se, ele sendo homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferece as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto será santo. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a Deus. Portanto o consagrarão, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu sou o Senhor que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra prostituta, se profanar o seu pai, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramada o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desagrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta. Estás nas não tomará mais virgem do seu povo, tomará por mulher, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou a sarna, ou hipisne, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem de descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do santíssimo campo do santo, porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que
não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Aqui nessas palavras, vem falando sobre a história, aquilo que Moisés falou na lei dele, que ele escreveu a lei com ele, mas no coração com Deus. Ali ele fez uma estrutura de uma palavra diariamente diante do Senhor. A lei para o sacerdote. O sacerdote tem uma lei. O sacerdote tem que andar reto na presença do Senhor. O sacerdote tem que andar reto sem nenhuma falha, sem nenhuma mancha de pecado, para estar na presença de Deus perfeitamente, para estar com Deus cada dia melhorando com Deus, porque o sacerdote, ele conhece a caminhada cristã, o sacerdote, ele conhece a caminhada de Cristo, como ele deveria estar andando, como ele deve estar andando, é fazendo coisas agradáveis aos olhos do Senhor, é estar ensinando as pessoas através da tua palavra, é ensinando as pessoas através da comunhão com Deus, e a cada dia sendo perfeitamente melhorado, porque o Evangelho do Senhor ela continua de pé, o Evangelho do Senhor ela continua nos ensinando, instruindo a nós a cada dia a andar no teu conceito, a andar no teu caminho, a andar na tua palavra cada dia mais. E nós temos que entender que a palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus ela não muda, ela não falha, ela continua de pé. Ela continua nos ensinando, fazendo o que é reto diante dele, diante da presença do Senhor com ele, e através da tua palavra, porque a palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus ela instrui os nossos corações a fazer o que é reto, a fazer o que é certo diante do teu Evangelho, porque Deus ele está no nosso meio, Deus ele está no nosso coração, ele está disposto a ouvir aquilo que nós falamos para ele. Ele está disposto a ouvir o nosso coração. Levítico capítulo 21, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala ao sacerdote, filho de Arão, e disse-lhe o sacerdote: não contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe ou por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, por sendo homem principal entre o seu povo, não contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão a extremidade da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão os seus Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, a consagração, porque oferece o pão do Deus, ele vos será santo, pois eu, Senhor, vos santifico, sou Deus, sou Senhor, sou santo. Se a filha de um sacerdote desonra, prostituta se profanará, a seu pai será queimado. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça
foi derramado o óleo da unção e que for consagrado para vestir as vestes sagradas não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Aqui nesta palavra vem nos falando que nós não podemos desonrar a nossa família, a desonrar os irmãos, como fazer coisas como prostituição. Nós estamos desonrando eles porque eles são família, eles são dos nossos filhos, eles são nossos parentes. Eles são até os nossos filhos, não podemos desonrar eles. Porque se desonrar eles, nós estamos desonrando a Deus também. E isso Deus não se agrada quando a gente desonra as coisas desse mundo. Quando a gente desonra a Deus. Se desonrar a Deus, nós estamos desonrando muitas coisas que não é certo desonrar. E vem dizendo em Levítico 18, versículos 6 e 23. Vem falando: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a nudez, eu sou o Senhor. Nenhum homem pode chegar na sua família, da mulher da sua casa, porque isso é nudez e é prostituição diante do Senhor. E Deus não se agrada com esse tipo de pessoa. E também fala no 23: nem te deitará com animal para te contaminar com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. É confusão diante do Senhor. Nós não podemos fazer coisa desagradável aos olhos do Senhor. Nós não podemos fazer coisas que desagradam aos olhos daquele que tudo vê. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa caminhada para com Ele. E nós temos que estar na presença do Senhor diariamente, fazendo o que é reto, fazendo o que é certo diante da Tua palavra, fazendo o que é certo diante do Evangelho do Senhor sendo ministrado, falado. Porque Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o coração de cada pessoa. Deus conhece o coração de cada um de nós. E eu acredito que nós temos que andar na presença do Senhor sendo verdadeiro, fazendo o que é certo, fazendo o que é reto diante dele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Deus, ele merece o melhor palavra de oração, de resposta. E nós temos que entender que ele tem algo perfeito em nossos corações. Ele tem algo perfeito em nossas vidas. Mas para isso acontecer, nós temos que estar ministrando a palavra de Deus, ensinando as pessoas ao caminho que eles devem seguir, que é estar na presença do Senhor, que é fazendo algo diferente, mesmo que a caminhada, o obstáculo tenha, mas temos que fazer algo diferente perante o Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. O Senhor nos conhece. O Senhor nos sonda. Aqui em Levítico capítulo 19, versículo 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificarei a extremidade da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne. Fareis marcas nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Nós não podemos cortar o cabelo em redondo, porque é pela lei, tem que ser o cabelo do jeito que é, quadrado, cortando o cabelo. E também não podemos fazer nenhuma marca em nosso corpo. Nos dias de hoje simboliza a tatuagem, não podemos colocar tatuagem no nosso corpo, porque isso é pecado, isso é proibido diante da palavra de Deus. Isso é algo
desonra a Deus. E Deus não se agrada com isso. Deus não se agrada com esse tipo de pessoas que faz tatuagem no seu corpo, que faz desenho no seu corpo. Isso é proibido diante da lei do Senhor, diante da palavra do Senhor. Temos que fazer o que é reto, temos que fazer o que é bom, para nós andar na presença do Senhor cada dia mais. Andar na presença do Senhor cada dia perfeito, fazendo o que é reto, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa caminhada para com Ele. E Ele sabe quando a gente estamos fazendo algo desagradável. Ele conhece tudo isso. Ele é conhecedor de tantas coisas. Deus, Ele vê tudo lá no reino do céu. Levítico capítulo 21, versículo 11. Não se chegará cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta. Estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor, que eu santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou de desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou curvado, ou anão, ou que tiver belido no óleo, ou sarna, ou limpizes, ou que tiver testículo quebrado. Aqui nestas palavras está falando sobre aquilo que a lei do Senhor está nos ensinando, nos mostrando, que não chegará nenhum homem diante da presença do Senhor que tiver testículo quebrado, que tiver mancha, que tiver outras coisas. Pela lei do Senhor, esse tipo de pessoa não chega ao Senhor. Mas a lei do Senhor foi mudada. A lei do Senhor, hoje, as pessoas desse tipo também chegam ao Senhor. Começa a entender que não é por causa que a lei mudou. A graça veio e a lei mudou. Mas continua quase a mesma coisa. Se a gente olhar nos tempos atuais, nós temos que entender o Evangelho do Senhor. Que Deus, Ele quer ver nós fazendo o que é reto diante dEle. Fazendo o que é reto diante da palavra, diante da presença do Senhor, ensinando eles a caminhada, ensinando eles a andar no conhecimento do Senhor, a falar com Ele, porque Deus é perfeito em amor. Deus, Ele é perfeito em compaixão. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece aquilo que nós fazemos, porque na lei do Senhor, ela é rígida, a lei do Senhor é rígida. Ela faz tantas coisas. Se a gente olhar a palavra do começo de Levítico 21, do 1 até o versículo final, a gente vai entender que Deus está falando com o povo. De qualquer jeito não entra na presença do Senhor. Na presença do Senhor não é de qualquer jeito que entramos. Nós temos que entender que a presença do Senhor, ela é perfeita. A presença do Senhor, ela é rígida. Ela conhece os nossos corações cada dia mais. E é por isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui.
que também não, eles não, quem tiver pé quebrado não entra. Assim, se a gente olhar tantas coisas aqui. Levítico capítulo 21, versículo 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Aqui nestas palavras, vem nos falando até sobre a oferta santíssima. Não entregará a oferta do Senhor de qualquer jeito. Nós temos que entregar a melhor oferta a Deus. A nossa melhor oferta a Ele, porque Ele ouve, Ele vê tudo que nós fazemos. E se Ele vê tudo, nós temos que entender que nós temos que dar o melhor para Deus. Temos que entregar a melhor oferta a Cristo, porque Deus Ele é perfeito. Deus Ele merece o melhor. Deus Ele merece a melhor oferta, a melhor resposta de oração. Se a sua oferta é de oração, se a sua oferta é de buscar o Senhor, entrega a sua melhor oferta a Deus. Se a sua oferta é de entregar algo a Deus, entrega o seu melhor para Deus. Se a sua oferta é entregar a oferta de dízimo, em dinheiro, entrega o seu melhor a Deus. Porque Deus Ele vai te abençoar. Deus Ele vai te honrar. Deus Ele vai te consagrar cada dia mais. E eu acredito que Deus Ele abençoa os seus. Deus Ele abençoa cada pessoa que entrega algo para Deus. E se nós entregamos algo para Deus é porque nós entendemos que Deus Ele é perfeito. Que Deus Ele merece a melhor resposta de oração. A melhor resposta de oferta. E nós temos que entregar somente a Deus tudo aquilo que nós vamos entregar a Ele. Vamos falar com Deus, entregando a Ele tudo que vocês têm de melhor. Tudo que você tem de melhor, entregue ao Senhor Jesus Cristo. Porque Deus sabe o seu coração. Deus conhece o desejo do teu coração cada dia mais. E eu acredito que através desses vídeos, Deus vai tocar em cada coração, Deus vai moldar os corações de cada pessoa. Deus vai começar a fazer essas pessoas entender que Deus tem algo perfeito em cada coração. Deus tem algo perfeito em cada vida. Deus tem algo perfeito em cada pessoa. E eu acredito que Deus está falando com cada coração aqui nesse lugar. Deus está falando com cada pessoa que assiste esses vídeos, que assiste e ouve a palavra de Deus sendo ministrada através dessas redes sociais. E eu acredito que a palavra de Deus ela molda o coração. Eu acredito que a palavra de Deus ela transforma as vidas. Ela renova corações cada dia mais. E nós temos que ser renovados por Deus perante a palavra, perante as coisas que Ele oferece aos nossos corações. Porque Deus Ele não muda. Deus Ele continua trabalhando a favor daquele que nele espera. E se nós esperamos em Deus, nós entendemos que Deus tem algo em nossas vidas. Deus tem algo perfeito em nossos corações. Porque Deus é santo e a tua santidade dura para sempre. Como diz aqui no Salmo, em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue.
E sem derramamento de sangue não há não há remissão. Como ele está dizendo aqui também. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com o sangue. Quase todas as coisas se purifica com o sangue. Porque e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. O que está dizendo, sem o derramamento do sangue. E o que mais derramou sangue na vida, aqui na terra, foi Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E ele morreu por mim e por você. Ele levou sobre si, como diz a palavra, sobre ele, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões. Ele levou sobre ele. O amor tão importante que Deus tem em nossos corações. O amor que Deus tem no meu e no seu coração é perfeito. É sobrenatural, é incondicional. O amor que Deus tem em cada um de nós é incondicional. Não existe limite. Quanto mais a gente entendemos a palavra, quanto mais a gente lemos a palavra, mais a gente entendemos que o amor de Deus é ilimitado. O amor de Deus, ele vai além daquilo que nós imaginamos. O amor de Deus, ele vai além daquilo que nós pedimos a ele. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa caminhada para com ele. E nós temos que entender que Deus, ele está à porta. Ele está ouvindo nossos corações. Ele está sempre atento a ouvir as nossas palavras para com ele. E nós temos que entregar a Deus algo melhor. Temos que entregar a Deus a nossa melhor resposta de adoração. A nossa melhor resposta de busca. Porque Deus, ele está à porta, ele está abrindo a porta. Ele está batendo a porta. E ele está convidando nós a abrir para que ele venha entrar. Para que ele venha fazer mudança em nossas vidas. Em nossos corpos. Em nossos corações. Para que ele venha fazer mudança em nós mesmos, porque nós mesmos não somos nada sem a presença do Senhor. E eu mesmo sem a presença do Senhor sou falho e pecador. Mas Deus, mesmo eu sendo falho e pecador, Deus me ama mesmo assim. Mesmo eu fazendo falha, mesmo eu errando, mas Deus me considera como seu melhor amigo. Nós somos melhores amigos do Senhor. Ele é o nosso melhor amigo. Nós temos que entender que nós temos que conhecer Ele além do que Ele é. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho do Senhor, conhecer os mandamentos de Cristo a cada dia mais, para que algo diferente em nossa casa venha acontecer, para que algo diferente em meu coração venha acontecer, para que algo da minha casa venha ser moldado. Para isso acontecer, nós temos que compreender a palavra de Deus. Nós temos que entender os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, os juízos de Deus. Porque isso tudo é para o nosso meio melhor. Tudo isso que está na palavra de Deus é para o nosso bem. E Deus quer o nosso melhor, Deus quer o nosso bem. Deus quer o meu melhor, o seu melhor. Antes disso ir para você, está vindo para mim primeiro. Está cortando para mim. Se eu estiver na presença do Senhor de qualquer jeito, Deus fica desagradável. Deus não se agrada com isso. Mas se a gente estiver na presença do Senhor de jeito reto, fazendo o que é certo, fazendo o que é maravilhoso diante da presença dEle, Deus, ele vai nos abençoar. Deus, ele vai nos honrar a cada dia mais. Deus, ele vai nos conhecer a cada dia mais. Porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele é conhecedor de fazer o nosso bem melhor. Deus, ele conhece a nossa casa, a nossa família.
É isso que eu trago na sua palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?